Depois de alguns meses, nós voltamos ao Evangelho de João, a meditar neste escrito, que por ser inspirado e palavra de Deus é muito, mas muito importante. A última vez que nós vimos João foi no dia 21 de julho, faz muito tempo. Apesar dos evangelhos não serem uma biografia propriamente dita, com um relato de tudo o que Jesus fez, o evangelho ou os evangelhos, eles têm o objetivo de mostrar a vinda de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, a encarnação de Jesus. Nos evangelhos nós vemos como o Senhor viveu uma vida santa, sem pecado, e principalmente o que Ele veio fazer, que é, como nós vimos hoje pela manhã, salvar pecadores. O centro da Bíblia é o Evangelho. Nós vimos hoje pela manhã que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem central da Bíblia é o Evangelho. E daí, às vezes, nós ficarmos indignados com... É que faz tempo que eu não fico indignado aqui. Mas com muitos evangélicos que sequer proclamam o Evangelho. E se o centro da Escritura é o Evangelho, nós não podemos ter outra mensagem que não esse. Jesus veio salvar pecadores e os evangelhos relatam o que o Senhor fez por aqueles por quem Ele morreu e ressuscitou. Nós paramos no capítulo 11, vamos retomar do capítulo 11. Nós lemos, a última reflexão foi o versículo 45, 46, quando nós fizemos a pergunta: você tem certeza que crê em Jesus? E essa é a maior necessidade da sua vida e da minha. Crer em Cristo. Onde eu e vocês vamos passar a eternidade depende da resposta, dessa resposta. Depende da nossa posição diante de Deus em Cristo. E aí então você responde: sim, eu creio em Jesus como meu Senhor. E isso é importante? Fundamental. Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 12, antes de nós entrarmos propriamente no texto de João. Sei que alguns irmãos já foram lá para João, mas antes disso, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Como é importante que nós confessemos, digamos que Cristo é Senhor. Paulo diz isso lá no texto de 1 Coríntios. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, quando uma pessoa diz Jesus é meu Senhor, ela está dizendo isso pelo Espírito Santo. Sempre não. Não é um Jesus é Senhor da boca para fora. Isso precisa ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, ninguém vai confessar genuinamente Jesus é meu Senhor. As pessoas podem dizer, isso pode estar inclusive ser slogan de denominações, mas pode não ser autêntico. O Senhor Jesus diz isso, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Esse texto já li algumas vezes, todas as vezes que eu leio me faz tremer diante disso e clamar ao Senhor de que eu não quero estar nesse rol. Nós estamos falando, se disse que Jesus é Senhor,
tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fato. Mas olha o que Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu, o Senhor, lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou vivem na prática da iniquidade. Sério isso, não? Muito sério. Isso serve para nós pensarmos: será que quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, é real ou é porque eu aprendi, ou é um chavão? Quando você crê de verdade, produzido esse crer pela ação do Espírito, então eu posso dizer com absoluta certeza: Cristo é o meu Senhor. Eu não temo esse ponto aqui. Mas é que cada um de nós reflita: será que Ele é Senhor realmente, dono da minha vida? Crer em Cristo como Salvador e Senhor, portanto, com certeza implica em vida. Por isso que, eu creio em Jesus, é o meu Senhor, mas eu vivo, e aquilo lá não se manifesta de nenhuma forma. Jesus é meu Senhor, mas eu não tenho tempo com a palavra dEle, eu não falo com Ele, eu vivo igual todo mundo, mas Jesus é meu Senhor. Então, é desses que o Senhor está falando. Não estou falando de perfeição, estou falando de vida, onde tristemente nós pecamos, mas se nós temos o Espírito Santo, nós não queremos pecar, e nós vamos buscar pela graça de Deus ao Senhor. Nós levantamos essa questão porque, aí voltando lá para o texto, João então 11, versículo 45, nós lemos esse texto aqui, por isso que nós levantamos a pergunta: se você crê de verdade em Jesus como Senhor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E aí vem a questão: vendo o que Jesus fez, creram? Mas Romanos diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos, não por vista. Hebreus, como nós estamos vendo com o Flávio, estudando, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, nós podemos questionar esse viram e creram. Eles viram o milagre. No caso aqui, um dos grandes milagres, todo milagre é grande, mas Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Eles viram e creram. Mas o fato é que, e aí quando nós vimos no estudo, é que há, de acordo com a Escritura, tipos de crer. Há o crer de constatar, e foi isso aqui. Os judeus viram o que Jesus fez e creram. Mas eles creram de verdade? Se você ver o versículo 46, mais alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Olha, aquele homem lá está fazendo milagre. Eles não creram em Cristo como Salvador e Senhor, mas eles viram que Ele fazia milagre. Então eles constataram algo, não é o crer para a salvação. Há também o crer, reconhecer. Você sabe quem reconhece, crê em Deus e o reconhece? Os demônios. Tiago diz: os demônios creem em Deus. Mas demônio tem alguma coisa a ver com o Senhor? Não. E o crer que importa é o crer para a salvação, que nós vamos ver em Atos 13, 48. É crer no que Cristo fez. Não é eu ouvir falar, não é saber responder, não, eu vi que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sou pecador. Não, eu creio nisso, você crê nisso de verdade. E eu já anunciei o Evangelho aqui, na oração e nesse momento. Você creu no Evangelho. Nós vamos retomar a partir do versículo 47 e vamos andar um pouco aqui até o versículo 54. Nesses capítulos há alguns textos longos. Eu já comentei com os irmãos, quando a gente pega um texto, nós temos o nosso tempo aqui,
E às vezes nós temos que pegar, os relatos são às vezes longos, a gente tem que procurar um texto, uma perícope, que é um pedaço do texto, que nós possamos então entender e não ficar faltando alguma coisa que demore para a gente poder retomar isso. Então eu procurei aqui, meditando no texto, eu queria andar um pouco mais, nós vamos andar nesse relato aqui. É sempre importante lembrar que cada escrito da Bíblia, seja uma profecia, seja o Pentateuco, sejam os Salmos, sejam os Evangelhos, sejam as cartas, é importante que nós tenhamos o contexto. E para você ter o contexto todo, o que você tem que fazer? Ler o texto todo. Então, o ideal seria que nós pudéssemos ler todo o Evangelho de João. E como é importante, especialmente no falar na soberania de Deus na salvação, como o Evangelho de João é o que mais enfatiza a soberania de Deus na salvação. Mas nós não temos tempo, então por isso que a gente está andando devagarinho. E aí então tentamos entender e ler e caminhar um pouco aqui. Nós vamos então ver, e o título que eu pensei dentro dessa parte é Cristo está sempre no controle. E nós vamos ver que a situação aqui parece que não é, mas o relato diz que o Senhor está no controle. Ele é Deus, é óbvio que Ele está. Vamos ler, então, João 11, 47 a 54. Você pode acompanhar aí na sua versão, e eu vou projetar. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Lembrando que o que aconteceu aqui? Jesus fez um milagre e ressuscitou Lázaro. E então, aqueles homens que supostamente creram vão falar, e aí eles convocam a reunião para tratar desse Jesus que está fazendo sinais lá. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Até então havia uma perseguição contra Jesus, violência, mas agora eles decidiram, tem que morrer esse homem. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Vamos então andar um pouquinho em algumas partes do texto. Nós vemos lá no versículo 47, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Jesus havia feito um milagre incontestável. Jesus está próximo do fim do seu ministério. Muitas pessoas, Israel já está tomada, todo mundo sabe quem é Jesus, já ouviu falar de Jesus, ele já deu vista aos cegos, fez mudo falar, surdo ouvir, paraplégico andar, ele já fez tudo quanto é tipo de sinal. João, inclusive, vai dizer, nós vamos um dia chegar lá, se o senhor não voltar antes, no final do texto de João, que Jesus fez tantos sinais que, se fosse para escrever, não caberia em todos os livros que existiam. Fez muitos milagres. Israel inteiro, o mundo de então, sabia que aquele homem estava fazendo vários sinais miraculosos. Eram incontestáveis. Essa reunião do Sinédrio, o que é? Os fariseus, que eram aqueles que estavam mais perseguindo ao Senhor, eles não poderiam tomar uma decisão, vamos matar esse homem aqui. A lei não permitia, porque Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. E ainda que eles tinham as suas leis, o seu governo, eles não podiam tomar decisões à parte do que o Império Romano permitia. Tanto que nós vamos ver, em breve,
se o Senhor permitir, é que eles vão ter que passar então pelo governador, vão ter que passar pela liderança romana para tomar uma decisão em relação a Jesus. Eles não tinham a liberdade de criar leis, mas eles tinham um sistema de governo, e esse sistema de governo era o sinédrio. A palavra sinédrio significa assembleia sentada. Era um grupo de homens que se reunia para fazer julgamentos, especialmente da lei deles dentro de Israel, e também da teologia, daquilo que eles criam, à luz do que eles tinham, que era o Velho Testamento. É claro que esse sinédrio envolvia política e poder. Envolveu política e poder, para ser profundo, desandou a maionese. O negócio não vai caminhar bem. Não tendo centro, que deveria ser a palavra, envolvendo política e poder, não vai funcionar. O sinédrio era composto de sacerdotes, fariseus e escribas. Os sacerdotes, nós sabemos, eram aqueles que cuidavam do culto, como o Danilo trouxe aqui no início, vamos à casa do Senhor, porque naquele momento havia o tabernáculo, depois é construído o templo, eles tinham um lugar sagrado, que Deus havia estabelecido, que apontava para Cristo, mas que havia lugar. Então, os sacerdotes eram aqueles que faziam a mediação dos homens para Deus, e eles faziam aqueles sacrifícios, e cuidavam do culto. Os fariseus eram chamados os mestres da lei, eram os conhecedores do Velho Testamento, estudiosos, respeitados, que gostavam de ser reconhecidos pelas pessoas. E os escribas eram aqueles que copiavam os textos, porque nós não temos hoje, que nem hoje tem a facilidade de ter livros, inclusive textos por e-mail, WhatsApp. Na época não, era na mão. Então os escribas, uma das responsabilidades era copiar, traduzir. Eles tinham um texto no hebraico, esse texto era traduzido também para o grego. Então esses eram os grupos que estavam ali tomando decisões. Alguns, e aí é uma ideia de que era um grupo de mais ou menos 70 homens. E aí nós lemos que os chefes dos sacerdotes e os fariseus estavam indignados, e eles levantam a pergunta que nós lemos: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Está aí esse homem, olha de quem eles estão falando, o jeito, né? Realizando muitos sinais miraculosos, esse homem que nós não temos absolutamente nada contra ele, que nós não temos como provar que ele tenha errado sequer em um ponto da lei, que nunca fez nada, não tem como provar, mas ele está atrapalhando a gente, ele está atrapalhando a nossa religião. O que nós estamos fazendo? Eles estavam então deixando, na visão deles, Jesus corromper o povo. Na compreensão deles, esse homem está atrapalhando a nossa religião. É claro que eles não podiam contestar os sinais miraculosos, não tinha como. Nós vimos já no decorrer, perguntavam para o rapaz que foi curado, como é que você foi curado? Ele falava, aí pergunta para o pai, para a mãe, aí vê as irmãs de lá, e tem milagres de montão, não tem como contestar. É diferente dos milagres de hoje. Eu estava aqui, com uma dor aqui, eu entrei e estava com uma dor na unha. E o apóstolo orou e eu fui curado. Não é esse tipo. Eram milagres genuínos que Deus operou em Cristo. Eles não poderiam contestar os ensinos do Senhor Jesus. Tudo baseado na Escritura. É fascinante a gente olhar todas as vezes que eles querem pegar Jesus e eles saem calados. Mas os ensinos deles, dos fariseus, a hipocrisia deles, estava sendo afetada por Cristo. A sua leitura equivocada do Antigo Testamento, que não via Cristo. Eles não estavam vendo que aquele homem era o Messias que eles esperavam. Enfim, a religião deles estava
Jesus então estava atrapalhando a sua religião. Tudo isso, irmãos, aqueles homens eram absolutamente responsáveis pelo que eles estavam fazendo. Aí então, eles concluem: se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha a preocupação deles está aqui. Se nós deixarmos esse homem, o povo vai começar a seguir. E aí nós vamos perder o nosso lugar. Porque quem tinha acesso ao poderio romano? Quem mediava? Eram eles. O governo romano temiam o povo. E eles sabiam onde eles deveriam buscar para segurar o povo. Onde? No Sinédrio. Nós vemos isso de maneira clara no julgamento. Quando eles chegam e falam: ó, Pilatos, se você não ouvir, César vai saber. E aí o Pilatos fica com medo. Por quê? Porque aqueles homens tinham poder sobre a nação. Eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em manter o seu lugar, a sua posição, não com a verdade. O texto continua: então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, lembra? O grupo era reunido, havia os sacerdotes, o sumo sacerdote está lá. E Caifás, como o sistema já estava todo corrompido, ele era um sumo sacerdote eleito politicamente. Nós vemos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quem Deus estabeleceu que seriam os sacerdotes? Quem? Os descendentes de Arão. Caifás não era. Havia uma política ali para que aqueles homens que já haviam perdido o referencial bíblico governassem do seu jeito. E aí então ele diz: é melhor que morra um homem pelo povo. Eles queriam um bode expiatório. Eles queriam usar da lei como se não fossem responsáveis para então acabar com aquele homem que estava atrapalhando a sua religião. Mas Deus usa até falso sacerdote. Deus usa falso profeta, sabia? Usa falso profeta, às vezes, para falar a verdade, e usa falso profeta para testar aqueles que creem em Cristo, para ver se eles estão seguindo a Cristo ou o falso profeta. Por isso que tem um monte de falso profeta aí. E por isso que eu e vocês somos responsáveis para quem nós damos ouvidos. Ah, eu fui enganado. Foi porque quis. Você teve coceira no ouvido, você juntou alguém que queria falar, que falava o que você queria ouvir. Você é responsável. Ninguém vai chegar lá e falar: ó, Senhor, eu estou aqui no inferno porque esse falso profeta que está aqui do meu lado. Não, você foi porque você quis. Você quis ouvir. O Senhor usa falso profeta, a gente tem que tomar todo cuidado. E ele usa falso sacerdote. Versículos 51 e 52 diz: ele, Caifás, quando ele falou que tinha que morrer um homem, não disse isso, e aqui é o evangelista, o apóstolo João, que está interpretando isso, inspirado pelo Espírito. Ele, Caifás, não disse isso de si mesmo. Caifás não tem a menor ideia do que ele está dizendo, que o que é que ele está dizendo vai se cumprir, e que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, mesmo irregularmente, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Deus está usando aquele homem para profetizar que a morte de Cristo salvaria a nação e todos os filhos de Deus em todos os lugares do mundo. O Espírito Santo que dirige João para interpretar aquela fala. Mas, irmãos, lembra que nesse momento aqui João está caminhando ainda com Jesus, quando acontece. Mas lembra que a hora que Jesus vai para a cruz, o que João faz? Irmãos, não é só Pedro que nega, todos eles fogem. Todos eles fogem de medo.
Não é? Quando os soldados vão lá, que Jesus está orando, e aí os soldados chegam para prender, o que a palavra diz? Que todos eles fogem, todos. João está lá. Mas aqui agora, pelo poder do Espírito Santo, ele está reconhecendo que o Senhor tinha usado Caifás para profetizar a morte de Cristo pelos seus. Jesus morreria pelos gentios eleitos também. E aqui um comentário do irmão D.A. Carson, que diz: Jesus já tem ovelhas, ele está analisando o texto, em outros apriscos. Lembra, por isso da importância, nós já falamos sobre isso. Quando eu tenho ovelhas que são de outro aprisco, não são vocês, e que ele precisa trazer, João 10,16, pessoas que já foram dadas ao Filho pelo Pai, João 6,37, 44, 65, mesmo que elas ainda não tenham se tornado discípulos. E esse pensamento está de acordo com Atos 18, 9 e 10. Por isso que, por mais que a gente tente contextualizar e trazer os textos, não dá para a gente, se nós não pegarmos todo o texto e lermos todo o texto, entender plenamente. Por isso que nós precisamos conhecer o texto. E quando eu trago aqui, espero que você se lembre dessas passagens. E o que diz lá que o irmão Carson cita? Atos 18, 9 e 10. Vamos ler o texto. Ele está falando, lembra, João está dizendo que Caifás anunciou que Cristo morreria pelos seus dentre os judeus e pelos seus dentre todas as nações do mundo. O irmão Carson lembra de textos que Jesus já falou isso antes, no mesmo texto de João, e aí ele cita Atos 18, 9 e 10, que diz: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Continua pregando aí, Paulo. Você vai morrer por amor, mas ainda não, porque tem gente aí que vai, os meus eleitos que estão aí, para eles serem regenerados, eles precisam ouvir do Evangelho. Eles já foram eleitos, mas eles precisam ouvir do Evangelho. Irmãos, e aqui é importante, sempre bom lembrar, não é porque Deus sabe que tem lá, não é que Deus sabe que tem eleitos, é que Deus elegeu aqueles eleitos. Porque Deus sabe, parece que ele não tem nada a ver com aquilo. Não, ele estabeleceu aquilo. Nós vimos hoje pela manhã quando que Deus elaborou a história da redenção pela graça. Outro texto que fala mais claramente ainda disso, Atos mesmo, capítulo 13, esse é um texto fascinante, versículos 46 a 48. Lembra que nós dissemos que aqueles homens, esses homens que querem matar Jesus, eles são responsáveis. São responsáveis. Mas isso não significa que Deus não esteja governando cada detalhe. O sumo sacerdote queria matar Jesus, ele não tinha ideia de que ele estava sendo boca de Deus. Olha o texto de Atos capítulo 13, versos 46 a 48, que diz: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês, aos judeus que estavam perseguindo, agora morreu Jesus, agora eles estão perseguindo aqueles que pregam Jesus. Aí ele diz: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Olha como a palavra sempre fala de soberania e responsabilidade. Vocês rejeitaram. Aí ele diz: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E aqui o que nos interessa: ouvindo isso, os gentios se alegraram, ou alegraram-se, e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Creram aqueles que Deus elegeu. Eu tenho muito povo aí. Mas quem são? Nós não sabemos, então prega para todo mundo. Os que rejeitarem vão ser condenados por rejeitar. Os que crerem vão crer porque Deus revelou pela sua graça.
Esse aqui que é o crer genuíno. E que por mais que eu deseje que na minha casa, por mais que eu ore diariamente pelos meus filhos, eu não posso fazê-los crer. Eu não podia fazer isso por mim, não posso fazer isso por ninguém. O que eu posso é anunciar o Evangelho e clamar ao Espírito que revele. E é o que eu e vocês precisamos fazer por as pessoas que nós amamos. Eu mandei essa semana um estudo do irmão Nicodemos, da importância de orar. Ouça. Ore pelas pessoas que você ama. Pregue o Evangelho e ore. Não acho que é a sua argumentação, porque você não tem, eu e vocês não temos essa capacidade. Mas Deus, pela sua graça, pode revelar. A Bíblia mostra esta verdade do início ao fim. E o texto de João continua. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. A decisão que eles chegaram foi: nós precisamos matar esse homem, porque ele está nos atrapalhando. E aí então não tem como nós não lembrarmos novamente de Atos. Eu estava meditando e lembrei desse texto, Atos capítulo 2, versículos 22 a 23. Mostra mais uma vez que aqueles homens que levaram Jesus para morrer injustamente na cruz, fizeram o que Deus estabeleceu para salvar homens. Eu não entendo isso, mas nós não precisamos entender. Nós precisamos crer. Ah, mas eu não consigo crer. Então pede a Deus para revelar, porque só Ele pode. Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Lembra que nós estamos falando, Deus está no controle. Nada do que está acontecendo ali está fora do controle soberano de Deus. Olha o que o texto diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Lembra Pedro, no Pentecoste, o Espírito Santo vem, capacita aqueles, Pedro que fugiu de medo, agora está pregando, não importa o que aconteça, ele sabe que ele vai morrer, está pregando lá. Confronta, vocês mataram Jesus, ele fala. Que diferença quando o Espírito Santo age. E anuncia o Evangelho. Aí ele diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Vocês viram, vocês sabem disso. Não tem como provar o contrário. E aí ele diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Aqui está a soberania de Deus governando cada detalhe e a responsabilidade daqueles homens. Aqueles religiosos políticos queriam matar Jesus injustamente. Sim. Eles eram responsáveis totalmente. Homens perversos o mataram pregando na cruz. Serão condenados por isso? Sim. Deus não tem nada a ver com isso? Deus estabeleceu que fosse assim. E a graça e a misericórdia de Deus é que se mesmo aqueles homens, e isso aconteceu porque 3.000 pessoas foram salvas naquele dia, muitos daqueles que disseram crucifica-o, quando foram iluminados pelo Espírito Santo, se arrependeram e creram e receberam perdão. Não há pecado maior. E eles creram no Evangelho. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Quando? Nós vimos hoje de manhã, antes de existir tudo. Isso é fascinante. Se você crê em Cristo, antes de existir tudo, você estava no plano eterno dele. Não porque você fosse qualquer coisa, mas porque ele amou e teve misericórdia e graça de você. Isso não é fascinante? E aí o texto continua, versos 54, lá em João.
Por essa razão, eles estão querendo matar Jesus. Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Jesus estava fugindo, está com medo? Jesus está dizendo assim: eu vou morrer a hora que eu quiser. Lembra para Pilatos? Isso é fantástico, né? Pilatos falou assim: você não sabe que eu tenho poder de matar você? Você não tem poder nenhum se o meu Pai do céu não te desse. Eu estou aqui porque eu quero. E eu morro a hora que eu quiser. É isso que Jesus está dizendo. Não está na hora ainda. Isso não é soberania? Isso não fascina você? Olha que eu olho para isso, aí eu olho a dificuldade da minha vida. Senhor, por que está acontecendo? Essa pergunta eu não deveria fazer. Eu não deveria fazer. No sentido de questionar, assim, eu deveria fazer: Senhor, como o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação que está debaixo do teu governo? Como eu glorifico o seu nome nessa situação, quando agora eu fui diagnosticado com câncer? Como eu glorifico nessa situação que eu perdi o meu filho? Como eu glorifico o Senhor diante dessa situação que o meu filho está no pecado, meu irmão está no pecado, não quer saber do Senhor? Como eu faço? O que o Senhor quer que eu faça para que eu glorifique o Senhor? Porque o Senhor, eu sei, está no controle, está no governo. Jesus não está fugindo, ele veio para morrer. Jesus veio para morrer, mas tinha um momento exato para isso, estabelecido por ele. João, inspirado, retomamos alguns textos, já mostrou isso lá no Evangelho, lá quando Jesus fala para Maria, João capítulo 2, verso 4, lembra? Lá em Caná, no casamento, Maria sabe quem é Jesus, claro que ela sabe. E aí está faltando vinho lá, e você podia fazer alguma coisa aí. Pouca coisa, é pouco para você. Para você não, para o Senhor, porque Cristo é Senhor de Maria. E aí, Jesus responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Minha serva, pode deixar que eu sei a hora que eu vou fazer. E aí ela imediatamente reconhece: não, façam tudo o que ele vos disser. Isso ela foi repreendida pelo Senhor e ela aceitou a repreensão. Quando os religiosos querem mais uma vez prendê-lo, um pouquinho à frente aí em João 7,30, João capítulo 7, verso 30, nós estamos vendo aqui que o Senhor está no governo e nada foge do seu controle e que ele não está com medo daqueles homens. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Que hora é essa que não havia chegado? A hora que ele estabeleceu. E um dos textos, eu tratei desse texto falando da descendência da mulher, é Gálatas capítulo 4, versículo 4, tratei hoje de manhã. Essa expressão é maravilhosa, a plenitude dos tempos. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que significa essa expressão plenitude dos tempos? Indica essencialmente que Jesus veio no momento exato da história que Deus estabeleceu. Eu coloquei aqui: imagine tudo que tinha que acontecer para aquele momento. Não tem condição nenhuma de imaginar, mas Deus veio no momento que Jesus veio, Deus encarnado,
veio no momento que a Trindade estabeleceu. Nós paramos aqui no verso 54 e retomamos, se o Senhor permitir. O que nós poderíamos aplicar? Eu pensei aqui, primeiro é cuidado com a religiosidade. Eu coloquei isso no boletim hoje. Eu tenho medo da religiosidade. O que é religiosidade? É a gente vir aqui todo domingo porque tem que vir, é orar porque tem que orar, é cantar porque tem que cantar, é ofertar e dizimar porque tem, e fazer isso como um ritual. Isso é religiosidade. Tudo isso é certo? Sim, é certo. É bíblico? É vontade de Deus? É. Mas a gente pode fazer de maneira religiosa. Aqueles homens estavam no mais alto escalão da religiosidade. Eles eram mestres da lei, todo mundo os reverenciava, eles conheciam a Bíblia, o Velho Testamento, de capa a capa. Eles tinham inúmeros rituais, práticas, mas eles não conheciam a Cristo. Eles não conheciam o Evangelho. Eles rejeitaram a Cristo. O Senhor disse: vocês examinam as Escrituras e procuram ver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não me querem. Vocês sabem tudo de religião, mas eu que sou mais importante do que tudo, vocês não querem. Ou seja, a religião de vocês não vale absolutamente nada. E nós, irmãos, nós já conversamos com alguns irmãos aqui, nós temos algumas compreensões que são importantes. Nós não negociamos a Escritura em hipótese alguma. Nós cremos que a compreensão reformada das Escrituras é a mais fiel às Escrituras. Nós defendemos doutrinas que entendemos serem fundamentais e inegociáveis, mas elas não são o fim em si mesmas. O fim é Cristo. O objetivo é Cristo. O objetivo nosso é conhecermos o Senhor. Não há como não conhecermos o Senhor sem essas verdades, sem a doutrina, sem a teologia correta. É impossível. Mas essas ferramentas, se nós não podemos usar essa expressão, elas não são o fim. O fim é Cristo. E em termos concretos o que nós devemos orar? E eu sugiro, como eu tenho feito para você. Dobre o seu joelho diariamente e diga: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero ser um defensor da doutrina A, B ou C. Ainda que conhecer o Senhor e andar com o Senhor implique em defender doutrinas. Mas eu quero conhecer o Senhor relacionalmente. Ore ao Senhor isso diariamente. Peça para Ele transformar a sua vida. Nosso alvo, irmãos, é Cristo, senão a gente corre um grande risco. E não ache que eu e vocês estamos isentos disso. O farisaísmo não começou naquele estágio, eles começaram com a ideia de serem o quê? Fariseu é santo, separado. Eles queriam ser separados, mas eles chegaram no ápice da religiosidade, onde eles negaram a Cristo. Que o Senhor faça isso, irmãos, em nós. E a segunda aplicação que eu já mencionei: o Senhor está no controle, irmãos. Não é? Tudo aqui está acontecendo debaixo da vontade soberana de Deus. Mas não é só para isso, é para mim e para a sua vida agora. O que está acontecendo, ainda que seja consequência de nossos pecados, está acontecendo porque Deus está no governo. E Ele, com isso, eu tenho uma certeza, Ele tem uma vontade para você. Mas o que o Senhor quer comigo? Qual é a sua vontade para o Senhor? Eu posso te dizer com absoluta certeza, por revelação na Escritura. Essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Cristo sendo formado em nós. Às vezes é difícil ver, eu sei, é difícil, às vezes você não consegue ver. Mas por isso que é importante a palavra. Quando eu leio esse texto, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Que mediocridade em começar a questionar as coisas. O Senhor está no controle. Me ajuda a te glorificar em cada detalhe da minha vida, porque o Senhor está no controle da minha vida. Amém?